Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Amém. De volta ao curso Fé, módulo 1, Determinação. Nós estamos na 35ª lição, cujo título é As Tentações. Nós estamos vendo, aprendendo com o Espírito Santo, a maneira que o diabo age para nos tirar da presença de Deus, nos derrotar e nos aprisionar. Nós estamos vendo que ele tentou o próprio Jesus. E ele usa de artimanhas, e sempre é quando a gente tem uma necessidade. Quando a gente está, talvez, desligado de Deus, ou muitas vezes, quando nós estamos muito ligados em Deus. Eu tenho aprendido na minha vida que várias vezes, depois de uma grande vitória, vem também uma grande tentação. E o bom é que nós estejamos sempre atentos, olhos abertos, estabelecidos na palavra de Deus e bastante acordados para poder resistir às tentações do maligno. Esta lição que nós estamos vendo é a de número 35, nós estamos na primeira parte dela, ela vai ter várias partes, e na seção C, cujo título é A Tentação de Jesus. E nós vamos agora voltar a Mateus capítulo 4. Nós já temos lido esse relato todo, eu vou ler mais uma vez, porque é importante a palavra de Deus, ela fala por si só, e é na palavra que nós estamos aprendendo esse meio, esse modo de operação do inimigo. Diz assim, Mateus 4, de 1 a 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou-o à cidade santa e colocou-o sob o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão em suas mãos, para que não tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em pedra alguma. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe, tudo isso te darei, se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Bom, nós temos a tentação de Jesus, já temos explicado, que foi uma tentação em 3 partes, uma tentação tríplice. Ela ocorreu no domínio físico, no domínio mental e no domínio espiritual.
é mais ou menos como o diabo nos tenta. Se o diabo não nos consegue cair através de um pecado físico, adultério, roubo, ele nos tenta através da confusão mental. E se ele não consegue, ele também nos tenta no campo do espírito. Ora, os exemplos que Jesus nos deixou são para que nós os assumamos e para que nós passemos a agir tal qual Jesus agia. Nós nunca devemos abaixar a cabeça e dizer, bem, essa situação foi demais. Essa tentação foi grande e eu simplesmente não consegui. Não. Nós devemos, em qualquer investida do maligno, nos estabelecer na palavra de Deus e enfrentar aquela tentação usando a palavra, estabelecido na palavra e não aceitando, mas em hipótese alguma, nenhuma tentação do inimigo. Jesus firmou-se na palavra. 40 dias e 40 noites sem comer, o diabo chega e tenta o quê? Com pão. Bom, não conseguiu. Mas o diabo achou que com a sua tentação já tinha enfraquecido Jesus. Porque ele chegou e disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Jesus disse, nem só do pão verá o homem, toda a palavra, tal. O diabo pensou, bom, eu lancei a minha dúvida. Ele está pensando, eu sou ou não sou? Então o diabo reúne toda a sua capacidade, pega Jesus e o transporta e o coloca no pináculo do templo. Ele pode fazer isso hoje? Não. Naquele tempo, ele era o rei aqui na terra. Hoje ele é um derrotado. Ele já foi despido da sua autoridade. Abacuque 3:13. Então o diabo coloca Jesus e vem com a mesma tentação. Se tu és o Filho de Deus, bom, já plantei a semente e a semente está produzindo, não em Jesus. O diabo, entenda bem, ele tenta plantar uma semente em nós. Às vezes é uma coisa assim de longe. Um dos meus pastores, o Marcos Melo, me contou que uma vez o diabo quis plantar uma semente no coração dele em Niterói. E já plantou no coração de muitas pessoas. Chegou uma irmã de uma igreja pentecostal, dessas que tem o costume da paz do Senhor, e disse, a paz do Senhor, irmão pastor. Ele disse, a paz do Senhor, irmã. Disse, como é que vai o Senhor? Eu vou bem. E a irmã, maravilhosamente, Jesus é bom, né, irmão? Jesus é bom. E começou a conversar com ele. Mas quando o diabo vem, você já não se sente bem. Aprenda essa. Se você anda no Espírito, quando uma pessoa vem com má intenção, dentro de você há assim uma coisa que você não tem comunhão com a pessoa. É uma coisa assim até meio enjoada, conversar com aquela pessoa, ficar diante dela, responder às indagações dela. E o Marco disse que ela começou a conversar e estava meio enjoada. E ela disse assim, irmão pastor, o irmão é muito abençoado. Sério, mas Jesus tem me usado. O irmão já pensou em abrir o seu próprio ministério, ter a sua própria igreja? Ele disse, olha, está amarrado o seu demônio, e a senhora não é bem-vinda aqui, e a senhora pode ir embora com toda a sua tentação. E a mulher ficou, mas irmão, não tem conversa com a senhora, pode ir embora, isso é o demônio. Na hora ele podia dizer, realmente, o meu ministério, eu vou ser famoso, não sei lá mais o que, mas Deus estava chamando ele para ter o ministério próprio. Eu conheço muita gente que poderia estar sendo uma bênção na mão de Deus, mas não faz mais nada hoje. Porque esse mesmo demônio chegou, ou por uma irmã, ou por um irmão, ou por um parente, ou por um colega de ministério. Rapaz, negócio é esse, rapaz, não sei lá mais o que. Que isso? Então o diabo chegou para Jesus e achou que ele já tinha plantado a semente. O Marco na hora jogou a semente fora, depois ele poderia vir plantar outra. E ele chegou e foi na mesma tentação. Se tu és o Filho de Deus, manda, atira-te daqui abaixo, porque aos teus anjos, está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos, não tropecem em pedra alguma.
O que é que fez Jesus? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Meu amigo, ele deu uma no diabo, que ele enfiou o rabinho debaixo das pernas e disse: com esse eu não consigo. Mas ele é tinhoso. Ele adora tentar mais uma vez. E o triste é que às vezes ele consegue. Muita gente resiste à primeira, à segunda, na terceira cai. A terceira foi no campo do espírito. Primeiro no campo físico, segundo mental e agora no campo do espírito. O que é que aconteceu? Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Jesus se deixou levar. E ali ele mostrou ao Senhor todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Petulância, sagacidade, meu irmão, tentação quase que irresistível. Ele leva Jesus a um monte muito alto, mostra toda a glória do mundo, dos reinos, das nações, e diz a Jesus: tudo isso eu te darei. Há uma tradução que diz que foi assim: porque a mim me foi entregue, eu dou a quem eu quiser. Então tudo isso eu te darei com uma condição: você se proste e me adore. Coisa séria. Ele havia sido expulso dos céus, porque o orgulho encheu seu coração, e ele disse que subiria acima das estrelas de Deus, e faria ali o seu trono, queria ser semelhante ao Altíssimo, e foi jogado por terra. Agora ele chega para o Senhor Jesus, que era o criador dele, não do diabo, mas de Lúcifer, o portador de luz, o diabo antes de cair, porque todas as coisas nos céus e na terra foram feitas por Jesus. Antes de Jesus nascer da Virgem Maria, já existia. Ele é a palavra de Deus. E agora esse ser chega ao cúmulo da petulância de aproximar-se de Jesus, não mais questionando se Jesus era o Filho de Deus, mas agora dando uma cartada direta. Mostra os reinos do mundo, a glória deles, e diz: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Olha, eu não vivi muito ainda, mas eu já vivi o bastante para conhecer uma porção de grandes homens de Deus, que quando receberam esta tentação no Espírito, prostraram-se e estão adorando Satanás, que é uma coisa triste, completamente triste. Negaram a palavra de Deus. Alguns, como Judas Iscariotes, por 30 moedas vendeu o seu Senhor. Outros, por causa de meia dúzia de apartamentos, 1, 2, 3, 4 carros, não importaram em quem pisaram, em quem sujaram, e estão recebendo a glória, estão recebendo favores aos quais eu digo muito obrigado. Nem de brincadeira eu quero. Olha, é uma coisa muito séria quando uma pessoa resolve prostrar-se diante do diabo. Ele já não pode pregar certa mensagem, ele já não pode tomar certas decisões, fazer certas afirmações,
porque ele se vendeu em busca da glória, do ouro, da fama, coisas que não levam a parte alguma. Eu costumo dizer que uma das coisas que derruba o homem de Deus é o dom. Dom com M. D de dinheiro, O de orgulho, M de mulher. É uma tentação também tríplice que o diabo usa e que muitas pessoas não vigiaram e caíram. Não tem coisa mais importante nesse mundo do que você poder andar de cabeça erguida, entrar em qualquer ambiente, falar com qualquer pessoa olhando nos olhos, não ter que abaixar a cabeça e, principalmente, poder pisar com o pé em cima da cabeça do diabo e esmagá-lo. Eu não sei se você já caiu. Eu não sei se você já foi longe. Se caiu no domínio físico. Porque a tentação, eu tenho aqui uma definição para a tentação, é uma indução para o mal por sugestão do diabo da sensualidade. A tentação, ela procura corromper a fé e a felicidade. Eu não sei se você caiu por pecado sexual, por pecado financeiro, orgulho. Eu só sei que se você caiu, aproveite o tempo em que Jesus é advogado. A Bíblia Sagrada diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E ela garante que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele tentou Jesus. Se tu és filho de Deus, manda as pedras formarem pães. Não conseguiu. Se tu és o filho de Deus, atira-te aqui abaixo. Não conseguiu. E ele veio direto. Preto no branco, bateu o martelo. Toda essa glória das nações me foi entregue. E eu vou lhe dar. Com uma condição. Proste-se e adore-me. O que é que Jesus Cristo fez? Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás. Deu uma ordem. Eu acho que Jesus não deu a ordem na primeira, porque ele queria mostrar para nós que o diabo tenta várias vezes e nos três campos. Quando ele viu que o exemplo estava completo, ele deu uma ordem e disse: vai-te, Satanás. Mas por que ele vai? Simplesmente sai? Não adianta. Vai-te, Satanás, porque está escrito. Meu irmão, aprenda. O que está escrito não pode ser mudado. Se você usa o que está escrito, o diabo tem que bater em retirada. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, só a Ele servirás. Nunca adore a criatura. Nunca adore o ouro, o dinheiro. Nunca adore o diabo. Só preste culto ao Senhor Deus. Só sirva ao Senhor Deus. Se aquilo que você vai fazer não é um culto, não é um tributo a Deus, não faça. É pecado e você vai dar conta dele. Que Deus ajude você a compreender bem esse assunto. Nós estamos estudando as tentações e acabamos de ver a tentação de Jesus. Ele foi tentado, mas graças a Deus ele não caiu. Mesmo que o diabo tente de todas as maneiras, não caia. E se caiu, peça perdão. Fique de pé
porque Deus quer você de pé. Passemos para a parte 2.